Bom dia, senhoras e senhores. Esse é mais uns Reis do Coxo, diretamente para Top FM aqui da Bauru.com Leilões. Eu sou o Vitão Alves com o meu queridíssimo Miguelzinho Haddad. Bom dia, amigos da Top. E hoje nós recebemos aqui um ícone de Arealva, um cara conhecidíssimo por muitos, Renato Luciano Lenharo de Souza. Bom dia, meu amigo. Que prazer receber você aqui. Bom dia, meus amigos. É um prazer vir aqui trocar uma ideia com vocês hoje. Renatão, sabe que a gente estava conversando antes, o objetivo do nosso programa aqui é falar sobre a vida de cada um, desmistificar todo esse contexto de agronegócio ser ruim, de que o cara é um vilão. Então, esquecemos de apresentar o mais importante. Pedro Nicoliello Lenharo, é isso? Fala bom dia. Fala bom dia. Bom dia. Aí, bonito. Sabe qual que é o melhor? Tá sem celular, tá sem nada. Tá aqui quietinho no canto, só curtindo o avô e esses dois loucos gordos que tá aqui do lado dele hoje. Eu não sei. Como? Três, né? Três. Temos o Edu ali no fundo. Renatan, o objetivo nosso é falar sobre vida, sobre a construção, sobre a sua carreira. Mas eu queria que você contasse de novo aqui como que é a rotina sua e do Pedro às 5h30 da manhã. A gente acorda por volta das 5h30 e a gente trata de gado no pasto até às 7h30 da manhã, né, Pedro? De trator, com ração, a gente trata em torno de 700 cabeças de gado nesse horário. Ele me ajuda ou dirigindo o trator ou ajudando a abrir a porteira, mas está sempre comigo. Você gosta de ir com o vovô esse horário? Sim, eu gosto. Eu ponho sacolinha branca. Sal mineral linha branca. Conhece já. Conhece. Isso é que forma caráter, que molda o ser humano, né? Com certeza. E a nossa família, dos meus avós, a cada neto que nascia recebia uma novilha de presente. E nós mantemos essa tradição até hoje. Todos os nossos filhos receberam e os nossos netos também. Então, a gente cria o gado deles, eles vão tendo um contato direto com a cria, com a pecuária, para no futuro da vida deles, se eles, em alguma altura da vida, quiserem retornar para as origens, eles vão ter experiência no setor. Nesse pouco de experiência de vida profissional, seja lá o que for, me parece que a maior riqueza da vida é a gente ter opção e criar opção, né? Para que possa fazer o que escolher e não a única possibilidade existente. É uma riqueza cultural que vale ouro e infelizmente hoje está se perdendo bastante, né? Com certeza. Esse espaço que vocês estão abrindo, eu tenho certeza que ele vai aumentar muito. Porque é um déficit para a juventude de experiências reais. A gente tenta proporcionar isso para os filhos e para os netos, para que eles tenham exatamente isso. O entendimento e a opção de escolher o que fazer e como fazer. E entender como as coisas funcionam. Não receber alguma coisa pronta. Eles entenderem e analisarem as opções que eles podem ter. Renatão, você pode contar para mim, para todo mundo que está acompanhando a gente, como que foi o seu começo? O começo nosso meu, principalmente é assim. Eu venho de uma família grande, por parte de pai, 11 irmãos, mais uma adotiva, por parte de mãe, mais 11 irmãos. Então, fui criada numa família grande e que me proporcionou muitas experiências. Inicialmente com meu avô paterno, até os 6 anos de idade, ele criou os 11, 12 filhos, mascateando de carroça, comprando, vendendo queijo, frango, leitoa, ovos e trazendo para Bauru. E eu tive essa convivência com meu avô até os 6 anos. E depois dos 6 anos, por um acontecimento, eu fui proibido de andar com ele porque eu sofri um pequeno acidente. E aí fui para a escola mais cedo e na escola mudei um pouco o foco. Mais tarde eu fui ter mais contato com meu avô materno, que era o pecuarista, e aí dei início na vida minha, como, vamos dizer assim,
no conhecimento com a pecuária. E o que eu digo que eu tento proporcionar para os meus filhos e netos é essa opção, porque eu me formei em processamento de dados, no CTI em 88. Faz pouco tempo. Eu não ia para esse lado. Eu não ia para esse lado de forma nenhuma. Mas, com 18 anos, no dia que eu fiz 19 anos, eu casei com a minha esposa. Então aí a nossa vida mudou totalmente. De um programador de computador, eu voltei para as origens da nossa cidade. Comecei com açougue, tivemos açougue vários anos, uma escola muito boa para qualquer pessoa, e fomos vivendo, nascendo os filhos, com toda a dificuldade normal da vida para a época nossa, mas uma dificuldade que para nós nunca foi dificuldade, sempre vencendo cada desafio. Sempre foi um aprendizado. Totalmente. E assim, a nossa vida foi muito abençoada por Deus, colocando pessoas boas no nosso caminho. Muitas pessoas boas. E a gente sempre procurando ouvir os conselhos, as ideias dessas pessoas boas durante a nossa vida. Então, o começo foi muito difícil, abrimos o açougue, chegamos a vender linguiça na rua, de carrocinha, eu e minha mulher. Verdade. O abatedouro de Arealva era um abate muito arcaico, era marreta, carregava o boi no carro até chegar no açougue. Nós não tínhamos serra elétrica, cortávamos a carne num cepo. Para quem não sabe, é um toco e um machado. Então, para a gente vender a costela, a gente cortava com um machado. Então, foi bem... Quando era isso? Isso em 90, 91. Até 94 nós tivemos açougue. E fomos bem, aprendemos muito, ganhamos dinheiro. Só que a vida foi mudando e a gente se adaptando às mudanças. Mas sempre uma vida cheia de percalços e desafios. Nós temos 3 filhos hoje, perdemos o primeiro filho. E sempre eu e minha mulher com a intenção de construir uma família e que essa família trabalhasse junto. E graças a Deus é o que a gente conseguiu. A gente diz que nós somos privilegiados, porque tudo que a gente pensava na juventude nós conseguimos. Deus nos proporcionou. Sabe que eu fui conhecendo você, eu acho que depois de tudo pronto, vamos dizer assim, de 2006 para cá, que foi quando eu entrei pro leilão, e eu não... Realmente, assim, eu acho que não só eu, como boa parte das pessoas que conhecem, não sabem de todo esse trajeto, de todos esses acontecimentos da sua vida. E todo mundo hoje só sabe todo mundo hoje é um engenheiro de projeto pronto, né? Todo mundo quer criticar o que está pronto agora. Só não sabe que até agora passou muita água embaixo da ponte. Passou muita água. As dificuldades eram enormes, muito grandes. Dificuldade o açougue, a gente não tinha dificuldade de armazenamento, equipamentos ruins, então sempre uma dificuldade. Onde ficava o açougue na Arealva? Na Avenida Prefeito Adelino Mendonça, que hoje acho que ela ainda é Prefeito Adelino Mendonça. E depois de um tempo nós mudamos para a Avenida Matão. Também ficamos um tempo, tivemos o açougue lá até que nasceu a nossa filha caçula, a Isadora. Aí a gente fechou o açougue, porque aí a nossa vida ela vem de encontro com o pai do Vitão, com a abertura do leilão 4 Patas de Iacanga, abrindo espaço para negociação, e eu comecei a entrar no comércio de gado através da 4 Patas do leilão. Qual é o vínculo que isso teve com o finalzinho do açougue e a oportunidade profissional e familiar que isso trouxe para vocês? Trabalho com animais, com bovinos. Isso é muito importante a sua pergunta, porque foi um caminho natural para nós. Sair do açougue para ir para o comércio, porque o açougue enfrentava uma fase difícil com fiscalização e uma situação financeira do país.
o comércio de gado abriu um novo leque de oportunidades para nós. As leiloeiras que abriram, primeiro em Iacanga, 4 Patas, e depois o 2D Leilões, e também o antigo Leiloeste de Bauru, proporcionaram um mercado consumidor para quem tivesse conhecimento de gado. E nesse contexto, eu conheci pessoas, ícones da pecuária, tanto das leiloeiras quanto do setor frigorífico. Foi nessa época que eu conheci uma das pessoas com quem eu aprendi muito também, o seu Tilo Mondelli. E com ele eu aprendi muitas coisas, conheci muitas coisas, tive acesso à indústria frigorífica e fui acumulando conhecimento. E, como eu disse no início, Deus foi colocando pessoas boas no nosso caminho. Mas a origem nossa de nós termos conseguido um sucesso financeiro na vida, ela tem tudo a ver, 90% com o comércio bovino. O comércio foi o que nos proporcionou estudar os filhos, adquirir uma casa, comprar o primeiro sítio, começar um confinamento que não é para qualquer um. Uma operação de guerra. É uma operação de guerra, tem que ter muito conhecimento para tocar um confinamento. Apesar de ser um negócio apaixonante, ele dá muito trabalho e tem muitas variáveis. Margem apertada. Totalmente. Sem falar no risco na hora da comercialização, que também é um caso à parte. Renatão, a gente tem o nosso programa aqui na Top tem um tempo, mas hoje, quais são as atividades do seu grupo familiar? A atividade principal do nosso grupo é a pecuária intensiva, recria e engorda. Nós temos uma pequena parte de cria. E a nossa receita é basicamente de pecuária. Nós abatemos aí 2023 5 mil animais, 2024 7 mil animais e esse ano nós vamos chegar a casqueirar 5 mil animais abatidos. Mas nós estamos enfrentando uma dificuldade que o Brasil todo está enfrentando na pecuária, que apesar desse abate, a receita está negativa. Então, é um desafio para nós. Maravilha. Olha, a gente vai fazer nossos encerramentos formais aqui e a nossa entrevista continua no canal dos Reis do Coxo, na íntegra. Então, meu amigo, muito obrigado por ceder parte do seu tempo. Você que é corrido com o GPB, com a pecuária, que pecuarista não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Obrigado por ceder um pouco do seu dia para vir aqui conversar com a gente, que está sendo uma aula de humanidade, de família. E daqui a pouquinho no nosso canal a gente queria falar com você também sobre sucessão. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho uma dificuldade em falar em público e que vocês estão me ajudando nisso. Mas eu aceitei principalmente por conhecer o histórico familiar de vocês, dos pais de vocês. E é no que eu acredito. Então eu é que agradeço a vocês pelo tempo e o espaço. Obrigado você por esse carinho e essa consideração conosco. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Reis do Coxo aqui diretamente para Top FM. Estaremos de volta sábado que vem com mais um convidado da melhor qualidade. E você quiser continuar nossa entrevista, fica com a gente no nosso canal no YouTube, Os Reis do Coxo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio integral e pela transmissão da Top FM. Um bom final de semana para vocês. Tchau! Estamos de volta, amigos da Top FM. Aqui é Miguel Haddad. Vamos continuar um pouco a prosa com o Renato. Você estava falando no final do outro bloco em relação à parte de comercialização de animais. Qual é o vínculo que isso teve com o finalzinho do açougue e a oportunidade profissional e familiar que isso trouxe para vocês? Trabalho com animais, com bovinos. Isso é muito importante a sua pergunta, porque foi um caminho natural para nós. Sair do açougue para ir para o comércio, porque o açougue enfrentava uma fase difícil com fiscalização e uma situação financeira do país. O comércio de gado abriu um novo leque de oportunidades para nós.
as leiloeiras que abriram, primeiro em Iacanga, a 4 Patas, e depois o 2D Leilões, e também o antigo Leiloeste de Bauru, proporcionaram um mercado consumidor para quem tivesse conhecimento de gado. E nesse contexto, eu conheci pessoas, ícones da pecuária, tanto das leiloeiras quanto do setor frigorífico. Foi nessa época que eu conheci uma das pessoas com quem eu aprendi muito também, o seu Tilo Mondelli. E com ele eu aprendi muitas coisas, conheci muitas coisas, tive acesso à indústria frigorífica e fui acumulando conhecimento. E como eu disse no início, Deus foi colocando pessoas boas no nosso caminho. Mas a origem nossa de nós termos conseguido um sucesso financeiro na vida, ela tem tudo a ver, 90% com o comércio bovino. O comércio foi o que nos proporcionou estudar os filhos, adquirir uma casa, comprar o primeiro sítio, começar um confinamento que não é para qualquer um. Uma operação de guerra. É uma operação de guerra, tem que ter muito conhecimento para tocar um confinamento. Apesar de ser um negócio apaixonante, ele dá muito trabalho e tem muitas variáveis. Margem apertada. Totalmente. Sem falar no risco na hora da comercialização, que também é um caso à parte. Renatão, a gente tem o nosso programa aqui na Top tem um tempo, mas hoje, quais são as atividades do seu grupo familiar? A atividade principal do nosso grupo é a pecuária intensiva, recria e engorda. Nós temos uma pequena parte de cria. E a nossa receita é basicamente de pecuária. Nós abatemos aí 2023 5 mil animais, 2024 7 mil animais e esse ano nós vamos chegar a casqueirar 5 mil animais abatidos. Mas nós estamos enfrentando uma dificuldade que o Brasil todo está enfrentando na pecuária, que apesar desse abate, a receita está negativa. Então, é um desafio para nós. Maravilha. Olha, a gente vai fazer nossos encerramentos formais aqui e a nossa entrevista continua no canal dos Reis do Coxo, na íntegra. Então, meu amigo, muito obrigado por ceder parte do seu tempo. Você que é corrido com o GPB, com a pecuária, que pecuarista não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Obrigado por ceder um pouco do seu dia para vir aqui conversar com a gente, que está sendo uma aula de humanidade, de família. E daqui a pouquinho no nosso canal a gente queria falar com você também sobre sucessão. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho uma dificuldade em falar em público e que vocês estão me ajudando nisso. Mas eu aceitei principalmente por conhecer o histórico familiar de vocês, dos pais de vocês. E é no que eu acredito. Então eu é que agradeço a vocês pelo tempo e o espaço. Obrigado você por esse carinho e essa consideração conosco. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Reis do Coxo aqui diretamente para Top FM. Estaremos de volta sábado que vem com mais um convidado da melhor qualidade. E você quiser continuar nossa entrevista, fica com a gente no nosso canal no YouTube, Os Reis do Coxo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio integral e pela transmissão da Top FM. Um bom final de semana para vocês. Tchau!